Amém. Pai, muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pelo teu amor por nós, muito obrigado pela obra consumada da cruz, muito obrigado porque o Senhor morreu no nosso lugar, Jesus. E enviou o teu Espírito, que não há um lugar mais próximo que ele poderia estar, senão dentro de nós. Nós sentimos a tua presença porque o Senhor habita em nós. Não é por causa de um lugar, mas é por causa do lugar que o Senhor decidiu habitar. Muito obrigado, Espírito Santo. O Senhor é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso melhor amigo. E nós queremos que o Senhor ensine-nos nessa noite. Que apenas abramos a nossa boca para falar, mas que seja o Senhor quem nos ensine. Senhor, eu não sou fonte de nada. Qualquer um aqui que vier abrir a sua boca não é fonte de nada. Nós somos apenas canais, meros canais. A fonte é o Senhor. E que isso flua através da nossa vida, trazendo ensinamentos, porque o conhecimento é libertador. Nós queremos mais do Senhor. Estamos aqui nessa sala, estamos aqui nessa escola, porque nós temos fome. Fome. E quanto mais nós tivermos fome, mais poderemos ser pão. Quanto mais fome do céu, mais pão na terra. Portanto, Senhor, fale poderosamente no coração de cada um, inclusive no meu. Espírito Santo, por favor, fale aos nossos corações. Por favor, fale conosco. Que seja edificante essa aula. E encerremos essa aula dizendo: valeu a pena. Valeu a pena. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre jejum e eu espero que, como ontem, a gente consiga falar também sobre a ceia do Senhor. Muita gente pergunta, depois que a gente ensina sobre obra consumada, está tudo pago, está tudo consumado, nós vivemos o tempo da graça. Então, muita gente fica com algumas indagações, e uma delas pastor, então agora eu ainda preciso jejuar, eu ainda preciso orar, como é essa questão da santificação? Então, tem muitas perguntas, porque, de fato, quando a gente aprende a Nova Aliança, gera essas perguntas, como gerou em mim, quando eu estava estudando a Nova Aliança. E a resposta é a seguinte: eu faço tudo isso eu continuo fazendo, vivendo uma vida de santificação, de obediência, de fidelidade, temor, oração, jejum. O que muda não é o que você faz, o que muda é a motivação com que você faz. Por incrível que pareça, a motivação é tudo. Então, muitas vezes mesmo, nós fizemos sacrifícios que a Bíblia chama de sacrifício de tolo. Eu falo isso com muito amor, mas nós já fizemos muito sacrifício de tolo. Por quê? Por causa da motivação equivocada. Por causa e essa motivação que eu estou falando é a fé errada. Por causa da fé errada, da fé equivocada. Então, tudo que eu faço hoje, eu continuo fazendo, claro, desde que eu me tornei um cristão, eu continuo fazendo a Nova Aliança. Mas tudo que eu faço hoje, eu não faço para ser ou para ter. Que bom que o português é rico, né? Talvez seja a língua, Márcia, que fica mais fácil explicar, porque o português ele é muito rico. Então, veja, eu vou falar quase igual aqui e é muito diferente, olha só. Então, tudo que eu faço hoje não é para ser ou para ter. Tudo que eu faço hoje é porque sou e tenho. Então, todo o meu relacionamento com Deus, quando eu falo eu faço, estou falando a vida da santificação, da obediência, da fidelidade, do temor a Deus, a vida da oração, a vida do jejum. Tudo isso eu faço não para ser ou ter. Ser salvo ou ter a bênção. Não. Tudo eu faço porque eu sou salvo e tenho a bênção. Não para ser filho ou ter a herança do pai. Não, é porque sou filho e tenho a herança. Então, tudo que a gente faz não é a partir de nós. Tudo que se faz hoje, no tempo da Nova Aliança, é a partir da obra consumada. E a obra consumada consumou tudo na vida daquele que crê. Então, se a obra consumada consumou tudo na vida daquele que crê,
creu, né? Se entregou e continua crendo. Então, não me sobrou nada para fazer para tentar pagar o que a obra fez, ou tentar ajudar o que a cruz fez. Não. Tudo que eu faço não é para nenhuma ajuda no que a cruz fez. Tudo que eu faço é para que outros venham conhecer a cruz. Por exemplo, o nosso ensinamento aqui é para que você conheça a cruz? Não. O nosso ensinamento aqui é para que você cresça, para que você seja mais maduro, eu seja mais maduro, para que outros venham, através de nós, conhecer a cruz. Ninguém quer alimentar de fruto verde, né? Tem gente que ainda gosta de uma manga verde, né? Com sal, credo. Eu gosto dela madurinha. Então, ninguém quer se alimentar do fruto verde. Isso é muito natural, né? Salvo algumas exceções. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas não alimentam de nós porque nós ainda estamos verdes no conhecimento. Falta maturidade na igreja. E por isso que muita gente está com fome lá no mundo e, às vezes, à nossa volta. Então, quanto mais eu me relaciono com o céu, mais fácil é que eu tenha uma relação com a terra para que estes também se relacionem com o céu. Isto é, quanto mais eu tenho, mais eu posso dar. Quanto mais eu me alimento, mais eu posso ser pão amanhã. Então, isso tem que ficar muito claro, que não é nada que você faz que faz com que as coisas aconteçam na sua vida, seja salvação, seja bênçãos, tá? Não é nada que você faz. É o quanto você crê numa obra que foi feita. Mas nem por isso você para de fazer. Você faz por quê? Você faz porque você é salvo e você tem tudo de Deus. Então, tudo aquilo que eu faço não é para mudar nada em Deus, é para mudar em mim. Isso tem que ficar muito claro. Eu não sei se você já percebeu isso. Às vezes está te faltando fé em uma determinada situação. Mas aí você vai tirar um bom tempo de oração, um bom tempo, sabe aquele tempo poderoso, gostoso. Aí você cresce em fé. Isso não mudou nada em Deus, porque Deus já sabia que você precisava, mas mudou em você. Quando você adora, muda em você. Quando você jejua, muda em você. Então, tudo que a gente faz não é para mudar Deus, é para mudar a gente. A gente está aqui aprendendo para melhorar a gente, porque Deus é imutável. Deus não depende de nós, nunca foi sobre nós. Deus é Deus e pronto. Não importa quem somos, Ele é. E antes ainda de sermos, Ele já era. Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Nada que eu faço é para Deus fazer. Tudo que eu faço é porque Deus já fez. Deus vem antes. João entendia isso, ele disse isso de outra forma. Ele disse assim, olha, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, primeiro vem a imagem, depois a semelhança. Então, tudo que Deus faz por nós só está materializando porque já foi feito. Então, Deus não tem que fazer mais nada. Ele já fez. Ele só materializa o que já está feito. Por exemplo, nós já somos abençoados. Então, tem gente que fala, eu vou buscar minha bênção, eu vou ao culto buscar minha vitória, eu vou ao monte buscar minha vitória, eu vou fazer uma campanha de 7 elos para buscar a minha provisão, e por aí vai. Essa motivação de estar com Deus, ou de estar em um culto, ou de estar em um monte, ela está errada. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele acaba até atendendo, mas ela não está correta. Eu não faço nada disso para ter ou ser. Eu faço tudo isso porque tenho e sou. Então, o Deus é um Deus de antes e não de depois. O Deus de depois, ele funciona a partir do momento que ele relaciona como Deus mesmo, ou poderia dizer Senhor, de alguém que se comporta como escravo. Tá? Eu já disse isso numa outra aula, mas a maioria dos crentes se comporta como escravo. Quando a gente estiver estudando o Gálatas, a gente vai ver no capítulo 4 sobre isso. Tá? Essa relação de escravo com Senhor. Não que a gente não o reverencia como nosso Senhor, mas muito mais do que Senhor, ele é o nosso Pai. Eu costumo dizer que Jesus ele não é o mediador entre nós e Deus. Jesus ele não nos reconciliou com Deus. Né? A gente até assusta quando fala assim, né?
Tem gente que até assusta. Mas Jesus, ele não nos reconciliou com Deus. Ele nos reconciliou com um Pai, que é Deus. É quase igual, não é totalmente diferente. Enquanto você não tiver essa concepção que você é filho, você nunca vai crer que você tem um pai. Enquanto você não crê que você tem um pai, você sempre vai ter dúvida do cuidado dele sobre a sua vida. A gente vai ter também uma ministração só sobre isso, sobre paternidade. Então, veja, a nossa relação com Deus não é uma relação de Deus, Senhor, e eu, escravo, servo. Não. Eu sou filho que serve, mas eu não sou primeiro servo. Eu sou primeiro filho. Por amor a ele, por gratidão, eu sirvo. Mas eu não sou servo. Perdão. Eu sou filho. Então, Jesus, ele não nos reconcilia com um Deus. Sabe quem reconcilia o homem com Deus? A religião. Toda religião tem um Deus. O budismo tem um Deus, o islamismo tem um Deus, na igreja católica tem um Deus. Onde você vai, tem Deus. Toda religião crê num Deus, seja com D minúsculo, mas crê num Deus. E muitas vezes a igreja, mesmo evangélica, também crê em um Deus. Por isso que vive, às vezes, uma vida muito mais religiosa do que cristã. Porque, na verdade, nós não fomos reconciliados com o Deus, nós fomos reconciliados com o Pai, que é Deus. Lá em João 14:6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Quando ele nos ensina a orar, o que ele fala? Quando for orar, faz o seguinte, ora assim, Pai Nosso. Então, a nossa relação é de filho e pai. Então, nunca vá diante dele, quando eu uso esse termo diante dele, nem está correto também, porque ele não está diante de mim, ele está dentro de mim. É uma introspectiva. Eu não busco fora, eu busco dentro. Mas não vá buscar dentro de você um Deus, busca um pai. Um pai. E se você é filho, você já tem tudo. Porque quando meu filho Luquinha nasceu, quando o Mateus nasceu, eles já nasceram com toda a providência que eu tenho para ele. Mesmo limitada, mas eu tenho uma providência. O que eu tenho é deles. Agora, você tem um pai que tem tudo. Então, quando você nasceu em Cristo, você já nasceu rico, você já nasceu abençoado. Você já tem tudo no pai. Então, não é nada que você faz para ter. Alguém já fez por você. Alguém já te reconciliou. Então, não é nenhuma obra para ter ou ser. É uma obra que você faz porque você tem e você é. Então, você o ama tanto que você quer a cada dia entender isso mais. Você quer a cada dia, ainda que você não pode estar fisicamente com ele, estar pelo menos espiritualmente conectado. Então, por isso que a gente ora, jejua e por aí vai. Bom, vamos lá em Mateus 17. Quero compartilhar com vocês uma passagem que às vezes ela é mal compreendida, e aí a gente vai trazer luz hoje em nome de Jesus. Mateus 17. Mateus 17. Vamos lá, nós vamos ler o versículo 19, 20 e 21. Uma passagem bem conhecida. Tá? Mateus 17, 19, 20 e 21. O texto diz assim para nós, olha. Então, os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Está falando do demônio de um pai, de um menino que o pai trouxe para que fosse expulso daquele menino. Aí os discípulos perguntam: por que a gente não conseguiu expulsá-lo? E Jesus responde: em verdade, tá, onde eu tirei isso em verdade? Ele diz assim, por causa da pequenez da vossa fé. Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Tem tradução que está assim, por causa da vossa incredulidade. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Esse texto, para muitas pessoas, inclusive para mim mesmo, em um bom tempo, foi muito mal interpretado.
A gente ouve por aí falar, talvez você mesmo já ensinou, já falou, que há demônios que só se expulsa com jejum e oração, por causa desse texto, né? Tem-se esse entendimento que há demônios que só expulsam com jejum e oração, porque o texto está dizendo que essa casta só se expulsa com jejum e oração. Mas quando você começa a entender a nova aliança, vou até dar uma dica aqui para vocês, quando você está entendendo a nova aliança, compreendendo a nova aliança, parece que a Bíblia está errada em alguns lugares. Parece. Por quê? Porque a gente começa a ler a Bíblia e cruzar um pouquinho de informação e revelação com o que você já tem da nova aliança. Mas a Bíblia não está errada. O que a gente precisa é fazer com que a Bíblia agora, parece heresia que eu vou falar, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Você vai fazer com que a Bíblia se adapte às revelações da nova aliança. Em outras palavras, você precisa encontrar no texto a nova aliança. E quando você lê esse texto, ele está parecendo um texto de velha. Por quê? Porque se realmente eu preciso jejuar e orar para expulsar demônios mais fortes, eu tenho uma crise aqui agora, então. Significa que há alguns tipos de demônios que a cruz não derrotou. E se a cruz não derrotou alguns tipos de demônios mais fortes, significa que o sacrifício não foi perfeito. Não foi completo. Então, existe um problema, ou na Bíblia ou em mim. Mas, quando eu tenho a completa revelação da completa obra da cruz, quando eu entendo que a obra foi perfeita, foi suficiente, que o sacrifício foi perfeito, eu começo, então, a pedir a Bíblia, pedir, não é essa palavra, eu começo, então, a meditar na Bíblia, tentar entender, até que a Bíblia responda da maneira que eu creio. Então, eu pego um texto como esse e falo assim, espera aí, deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo, até que eu entenda na nova aliança esse texto. Porque se a interpretação está correta da maioria, que fala que há demônios que só expulsam por jejum e oração, nós, de fato, temos um problema. Se torna imperfeito o sacrifício da cruz. Ou o nome de Jesus não é tão poderoso como pensamos. Ou a cruz está precisando de uma ajuda que é o meu sacrifício de jejum. E não é isso. Nunca. A cruz não precisa de nada de você. A única coisa que, na verdade, nem a cruz precisa de você, é você dela, é a sua fé. Você precisa crer. Tudo é pela fé. Lá em Marcos 9, 23, Jesus chega, ele no decorrer do tema, ele fala assim, tudo é possível àquele que crê. Então, não é o que eu faço, eu volto a dizer, é o quanto eu creio. E é claro que alguns textos bíblicos eu preciso aprofundar um pouco mais para entendê-lo. E que muitas vezes me foi ensinado errado. Eu vou até abrir um parênteses aqui para vocês pensarem um pouco. Quem é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir em João 10, 10? Existe um ladrão lá que a Bíblia diz, né? Jesus fala assim, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Mas o ladrão, ele fala antes do ladrão, ele fala, ele vem ensinar para matar, roubar e destruir. E a gente aprendeu a vida inteira, pelo menos a maioria, que ladrão é quem? É o diabo. É claro que ele é ladrão. Ele mata, rouba, destrói, faz mais um monte de coisa com aquele que não crê. É claro, ele é ladrão. Aliás, ele faz isso dentro da igreja, infelizmente. Na vida de muitos crentes. Mas aquele texto ali não é respaldo para a gente falar que ele é ladrão, porque ele não está falando do diabo. Começa a ler o texto desde o versículo 1. João 10, vai do 1 em diante. Você vai perceber que Jesus está fazendo ali uma analogia do mal e do bom pastor. Ele não está falando do diabo, ele está falando do mau pastor. Mas foi dado ao diabo todos esses adjetivos aí. Na verdade, ele é tudo isso, mas não, aquele texto não está falando do diabo. Então, tem muitas coisas que a gente aprende que a gente precisa desconstruir. E essa questão do jejum, a gente vai precisar desconstruir isso aqui hoje. Eu espero que o Espírito Santo desconstrua em você, se você sempre teve esse entendimento que há situações de demônios, de possessões, que não vale nem a pena você ir lá, porque você não vai ter poder suficiente para expulsar. E muita gente tem até medo do diabo,
de demônios, manifestações, exatamente por causa desse texto. Não, eu não jejuo, eu não estou em jejum e por aí vai. Vai que é um demônio forte, que a Bíblia fala lá em Marcos 9, em Mateus 17, então eu estou fora. Por uma interpretação equivocada. Bom, vamos lá. E também, assim, eu também já tive essa interpretação, tá, gente? Mas vamos lá, vamos ler o texto agora para a gente tentar entender. Trazendo mais um pouquinho de informação sobre esse texto, para aqueles que não lembram desse texto, eu creio que a maioria lembra, mas é aquele texto onde o homem traz o filho que pulava na água, pulava no fogo, espumava pela boca, e trouxe a Jesus para libertá-lo. Só que Jesus estava no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João. E os 9 estavam embaixo. Então, ele encontra primeiro com os 9 e pede os 9 para expulsar aquele espírito e para curar o menino. Eu nem sabia o que tinha com ele. E os 9 não deram conta do recado. Aí Jesus desce e Jesus expulsa os demônios daquele menino vai embora, o pai dele vai embora. E a Bíblia diz para nós que os discípulos ficaram indignados. Peraí, o que aconteceu? E aí acontece o versículo 19, olha só. Então os discípulos chegaram-se a Jesus em particular. Então, eles estavam num outro lugar, num outro momento, e os discípulos chamaram ele para assim, vem cá, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Eles ficaram indignados, porque Jesus só deu uma palavra e o demônio foi embora. E eles perguntaram, mas por que a gente não conseguiu? E Jesus então responde, versículo 20, por causa da vossa incredulidade. Então perceba, Jesus já respondeu. A resposta já está aqui. Não falou que é por causa de demônio mais forte ou mais fraco. Falou que era por causa da incredulidade deles. E aí ele continua dizendo, pois com toda certeza, olha, com toda certeza eu vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Então veja que o tema aqui, a resposta de Jesus ainda trabalha um pouquinho essa resposta, é a incredulidade. Jesus está dizendo para eles, olha, o que fez com que vocês não expulsassem esse demônio é a incredulidade de vocês. Pronto, encerrou o problema. Mas por causa do versículo 21, trouxe a grande confusão. Porque Jesus ele dá um recado para acabar com a incredulidade. Só que muita gente pensa que é para expulsar demônio. Inclusive, algumas traduções têm gráficas, tradutores, né, não sei por onde veio, que tiveram até a ousadia de colocar de demônios. Tem gente que tem tradução que está entre colchete, de demônios, né? E tem tradução que não está de demônios, mas eu estou te garantindo que não é de demônios. Até porque, por algumas razões, né? E uma delas é que a cruz pagou tudo. Nenhum demônio tem o poder de não submeter o nome de Jesus. Nenhum demônio é mais poderoso do que o nome de Jesus quando é usado e dá-se uma ordem a ele. Segunda razão, a cruz pagou tudo. Está tudo consumado na obra da cruz. Não há nada mais que nós precisamos fazer para ajudar a cruz. A cruz derrotou o próprio Satanás, que é o príncipe deles. Aquele que é o maioral, que nem incorpora, porque quem incorpora são demônios. Então, por mais poderoso que seja esse demônio, ele é menor que o príncipe deles, que é o próprio Satanás, e sendo que Satanás foi derrotado na cruz. Então, se o chefe deles foi derrotado na cruz, claro que eles também foram derrotados todos na cruz. Então, toda palavra que eu dou de ordem aos demônios, eles precisam sim obedecer, independente se eu estou em jejum ou não. Por quê? Simples. Porque quando eu expulso qualquer demônio que seja, eu não expulso no meu nome. Uma pessoa, quando tem um nome sujo, e se ela tiver uma procuração de um nome limpo, ela compra o quanto esse nome limpo tem de crédito. Então, não necessariamente alguém com nome que tem uma procuração de alguém que tem crédito precisa também ter crédito. Então, não é o meu jejum, não é a minha oração que vai me fazer ter crédito contra demônios mais poderosos, mais fortes. Não. O que me faz realmente ter autoridade sobre esses demônios
é o nome que eu uso e não o que eu faço. E não o quanto eu jejuo. Você já viu isso? Não, você tem que ter uma vida consagrada. Não tem nada a ver. Claro, é importante ter a vida consagrada? Claro que é, irmãos. Claro que é. Mas não para expulsar demônio. Porque não é no meu nome que eu expulso. Não é na minha autoridade. Oh, perdão, minha autoridade é assim. Não é no meu poder e não é no meu nome. É a minha autoridade mediante a minha fé. Então, quando eu creio, o texto já diz que tudo é possível. Então, vamos lá para a gente entender um pouco mais aqui. Então, Jesus ele já responde, por causa da vossa incredulidade. E aí, Jesus continua explicando sobre a incredulidade. E aí, no versículo 21, ele fala, contudo, essa casta, a tradução correta não é de demônios, essa casta. Até porque casta nunca foi um adjetivo ou um coletivo de demônio. Se for usar o coletivo, seria legião. O termo casta não se refere a demônios. E outro ponto também a observar é que quando Jesus está conversando com eles, preste atenção nisso aqui. São alguns detalhes, mas eu acho que a base maior é, de fato, crer na obra consumada da cruz, que ela é completa e derrotou qualquer demônio, inclusive o príncipe deles, que é Satanás, o chefão, Beelzebub. Tá? Então, não é nada no que eu faço, mas é o que a cruz fez. Mas vamos a detalhes aqui, é mais um detalhe. Aí, Jesus fala assim, olha, contudo, essa casta só se expulsa por meio de oração e jejum. Qual casta? Essa casta. Agora, pensa comigo, olha para mim aqui, por favor. Olha esse exemplo aqui para a gente entender. Vou ilustrar aqui. Tem na minha mão uma caneta, certo? Eu posso usar, na língua portuguesa, eu posso usar esse termo assim, olha, aquela caneta. Estou me referindo, já vou até falar, essa. Mas vamos lá. Eu posso falar, olha, aquela caneta está na minha mão, aqui agora. Aquela caneta? Claro que não, esse termo está errado. Porque aquela é uma expressão que eu uso para aquilo que está longe. Isto, é uma expressão que eu uso para aquilo que está perto. Falamos até um pouco disso hoje, né, Márcio, na nossa aula de inglês. Então, veja, isto, esta, essa, isso é o que está perto. Aquela, aquele, eu estou me referindo àquilo que está, aquilo que está longe. O demônio já tinha ido embora, o pai já tinha ido embora, o filho já tinha ido embora. Esse momento era em outro lugar particular e Jesus estava falando do demônio lá onde ele estava, usando o termo essa, ele usaria aquela. Mas os discípulos estavam perto dele, cheios de incredulidade. Então ele estava dizendo assim, essa casta que está em vocês ainda, essa resma que está em vocês ainda, essa falta de compreensão do que vocês podem, que está dentro de vocês ainda, vocês vão orar e jejuar para acabar com isso. Entende? Então, o jejum e a oração, assim, que eu disse no início, é algo bom para a gente, para melhorar a gente. Não fique tentando melhorar Deus, ou convencer Deus, ou mover Deus, ou fazer Deus agir. Esquece isso. Já está tudo consumado. É uma vida de se apropriar, e não de convencer Deus de fazer. Tem gente que até chora. Né? Quando quer tentar convencer Deus, deixa eu ficar bem triste aqui, deixa eu chorar para ter compaixão de mim. Ele já teve. Quer compaixão maior do que vir a essa terra, o verbo se fazer carne, habitar entre nós, desvestir da sua glória, vir aqui a este lugar, passar o que passou e morrer na cruz por você e por mim? Quer compaixão maior? O que você vai fazer para convencer Deus de alguma coisa? Então, tudo que você faz não é para convencer Deus, e vou dizer mais, não é para ser mais forte que nenhum demônio. Você já é mais forte que todos os demônios e Deus já está convencido de te dar tudo. E ele já te deu na cruz.
Então, jejuar e orar, claro que você pode incluir na sua oração petições, não tem nenhum problema. Mas jejuar e orar não é para obter nada de Deus. É porque já temos de Deus. E não é para ficar mais forte contra Satanás, porque ele já é derrotado com todos os demônios dele contra a nossa vida. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, o jejum e a oração, e até mesmo tudo que você faz como cultura espiritual, como disciplina espiritual, a própria leitura da palavra, meditação da palavra, adoração e por aí vai, melhora você. Não muda Deus, melhora você. É melhor para o nosso coração, é melhor para a nossa fé, é melhor para as nossas convicções. Por exemplo, você está aprendendo aqui, é melhor para aumentar o seu conhecimento. E por aí vai. Então, tudo faz bem para a gente. E que, é claro, isso vai repercutir em outras pessoas. É ser fome para ser pão, para que outros também se sintam bem com tudo aquilo que a gente está fazendo por elas. Só um segundo, gente. Abriu uma tela aqui, não sei por quê. Ok. Amém. Então, vamos lá. Essa primeira parte eu encerro aqui, da questão do jejum, pelo menos da minha parte. E queria ver se vocês querem perguntar ou comentar alguma coisa. A gente vai para a parte da ceia. Alguém quer falar? Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Abre o microfone e pode falar. Pastor, Oi. é engraçado que a gente ouviu a vida toda pregar justamente o contrário, né? Que é o jejum que expulsa o diabo. E que a gente tem que estar com aquela vida totalmente consagrada mesmo, tem que vir naquela semana de monte já, culminando para o domingo de libertação, ou para aquele culto de libertação, ou então para aquela campanha. Tem que estar muito mais no azeite para que tudo corra bem, vamos dizer assim, né? Para a gente não ser envergonhado. Sendo que, na verdade, jejum para fortalecer a nossa própria fé, né? Nossa, muito interessante essa aula mesmo. É, Ou seja, a fragilidade não está em Deus, está em nós, né? tudo está em nós. Tá que está expulsando o demônio. É muito bom, aula, Tudo é gostei. nós. Tudo é nós. Tudo é nós. Tudo é nós. Daí a importância mesmo, sabe, Rael, de estudar mesmo, de mergulhar na palavra. Pedro dá uma dica para nós: crescer na graça e no conhecimento. Isso é libertação. Conhecimento é libertação. É libertação. E assim, a gente nunca pode ser conclusivo. Eu tenho algumas convicções, mas eu não sou conclusivo. Eu creio numa luz, porém que a cada dia ela pode ser mais intensa. Eu oro sempre a Deus da seguinte forma: Senhor, se tem trevas aqui, tira ela. Se tem alguma área na minha vida que ainda é oculta, traz revelação. Você acha que eu ensino Nova Aliança com a soberba que eu sei? De jeito nenhum. Tanto é que eu estudo todo dia, porque todo dia Deus traz coisas novas. É isso que faz ser valioso, gostoso ser crente. E isso te liberta de você cair no laço da religião. Porque todo dia você aprende uma coisa nova e você começa a ter uma mentalidade que você é, de fato, alguém que não sabe nada. Então, isso para mim é muito libertador. A nova aliança em si é muito libertadora. E a gente começa a desconstruir algumas coisas. Aliás, muitas coisas, né? Não desconstrói tudo, mas desconstrói muitas coisas que a gente aprendeu. E aqui a gente não quer criticar quem ensinou, porque também aprendeu, que aprendeu. E aqui não é questão de criticar quem ensinou, a gente também ensinava assim, né? Mas o jejum é isso aí, o jejum não é. O jejum é a própria oração. Claro, volto a dizer, você pode incluir petições, nada errado. Mas é muito mais estar com ele, orar, do que pedir a ele, né? Você já tem uma convicção que você tem tudo. E o jejum é para nós, é para melhorar a vida da fé, é para acabar com a nossa incredulidade, entendeu? E aí, só mais um parênteses, eu vou abrir para mais perguntas aí, espero que mais gente pergunte, não, né? Comente também, igual o Reuel. Mas mais um detalhe, não sei se vocês lembram, lá em Lucas 5, lá por volta do versículo 33, aconteceu um episódio que foi quando os fariseus interrogaram Jesus, falaram assim: olha, os discípulos de João jejuam,
Nós, os nossos discípulos, jejuam. Por que seus discípulos não jejuam? É interessante que é a primeira vez, salvo na parábola das virgens, que Jesus usa o termo noivo. Noivo te lembra o quê? Quando a gente fala de noivo, noiva, claro, lembra muitas coisas, né? Mas uma das coisas que lembra a palavra noivo e noiva é intimidade. Intimidade, relação, amizade, né? E Jesus usa esse termo noivo. Ele fala assim, enquanto o noivo estiver com eles, eles não precisam jejuar. Mas depois que o noivo for tirado, eles jejuarão. Então, veja, olha o poder do jejum. Intimidade. Então, o jejum é isso, eu melhorar a minha intimidade, que, consequentemente, eu diminuo a minha incredulidade. Porque quanto mais íntimo com ele eu sou, mais eu tenho a convicção plena que tudo é meu, que ele está no controle de tudo, que eu não tenho que duvidar de nada. Então, eu melhoro a minha vida da fé quando eu tenho a intimidade. E o jejum é, sim, uma cultura, né? Se eu posso dizer essa palavra. É alguma coisa que a gente faz, eu perdi a palavra aqui, que nos faz melhorar a nossa vida de intimidade. Não é aproximar de Deus como um termo muito usado, né? Depende da interpretação também, aí pode ser, porque ele está dentro de nós, ele está muito perto, mas é assim, é aproximar na intimidade. Na intimidade, com certeza diminui sim a minha incredulidade. Mais alguém aí quer falar? Eu quero. Eu queria falar um pouquinho a respeito. Sempre tive dúvida essa questão de jejuar em favor de outra pessoa, sabe? E assim, eu já entendi, mas ainda fica às vezes alguma duvidazinha a respeito disso. Uhum. Você fez uma boa pergunta. Na verdade, Deus é tão bom que ontem também alguém fez uma pergunta que acabou me lembrando de uma parte que eu não tinha falado e você fez a mesma coisa, porém com outra pergunta. Glória a Deus pela sua vida aí. Irmãos, preste atenção. Tudo que eu faço a favor de outro que ainda não é cristão é bem parecido com a velha aliança. Eu vou repetir, parece esquisito isso aqui. Tudo que eu faço a favor de outro, eu vou explicar por quê. Tudo que eu faço a favor de outro que ainda não é salvo, é perdido, é bem parecido com a velha aliança. Por quê? Porque a nova aliança só se cumpre na vida daquele que creu. A graça, ela é uma graça disponível. Mas por que então muita gente vai para o inferno? Porque a graça dessa pessoa que não creu ainda não começou. A minha graça só começa quando eu creio. Então, estamos no tempo da graça, mas tem muita gente na desgraça. Jesus morreu por todos, mas nem todos vão para o céu. Estamos no tempo que é o tempo da nova aliança, mas tem muita gente que, por ainda não crer na obra consumada, vive a velha. Então, quando eu estou orando por alguém que ainda não é crente, se aplica. Se aplica o clamor, o choro, o pranto. É uma atitude de compaixão por aquele que ainda não usufrui da compaixão, que é a obra da cruz. Então, não está errado quando você ora, clama, jejua, tudo que você faz a favor de alguém não crente, está correto. Porque essa pessoa ainda não experimentou a obra da cruz. Você experimentou. Você está sendo pão na vida dela, você está sendo um intercessor por ela. Por isso que está certo interceder pelas nações. Por isso que está certo você clamar pelas nações, jejuar por uma nação. Não está errado. É o seu sacrifício a favor de alguém. É a sua cruz. Quando Paulo, até vou usar o texto de ontem que o irmão comentou, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, veja, ele está chamando os irmãos. Veja que ele não está falando com ímpio, ele está falando com a igreja de Roma.
Ele está dizendo assim, eu rogo vocês, eu conclamo vocês para que vocês apresenteis a vida de vocês, os corpos de vocês, como sacrifício santo e agradável a Deus. Esse sacrifício, aí ele fala que é o vosso culto racional. A gente fala assim, mas culto, então, é como assim, ir para a igreja? Não, cultuar não é ir para a igreja. Cultuar é também estar na igreja. Mas cultuar é amar o próximo, é servir o próximo, é interceder pelo próximo, é salvar vidas. Tudo é cultuar. Tudo que você faz a favor de alguém, você está cultuando a Deus. E é nesse sentido que Paulo estava querendo dizer. Então, nós sim nos sacrificamos em prol de vidas de gente. E aí está correto. O que está errado é eu me sacrificar por aquilo que eu já recebi na cruz. Mas se alguém que ainda não recebeu, eu me sacrifico por ele em oração, em consagração, em jejum. Tudo por outro não está errado. Mas está errado eu fazer por aquilo, por mim, sendo que eu sou filho e a obra da cruz já fez. Vocês entenderam? O meu entendimento é o seguinte: quando eu estou jejuando por outra pessoa, eu estou me fortalecendo para estar na intercessão por ela. Uma vez que o jejum ele tem eficiência, eficácia na minha vida, né? E não na vida da outra pessoa. Então, assim, esse entendimento que eu alcancei, entendeu? Eu faço o jejum, me fortaleço, né? Não está errado. Para poder estar orando pelo outro com mais autoridade. Perdão. Pode concluir. Não, é isso. Entendeu? Para que eu possa ter mais autoridade, ter mais comunhão com Deus, escutar mais o Espírito, para estar fazendo uma intercessão, né, de acordo. Entendo sim, não sei se está certo. É uma linha muito tênue. Um motivo do jejum a favor de outro. Tem que tomar muito cuidado para realmente você não cair na velha ao seu favor, achando que está fazendo ao seu favor. Tá? É uma linha muito tênue. Mas quando você jejua com uma motivação correta em relação a alguém, é como se você dissesse assim, Senhor, eu quero tanto que essa pessoa seja salva. Eu clamo tanto por ela, eu amo tanto essa pessoa, me compaixono tanto dela, que por ela eu vou me abster da comida. Aí é uma motivação correta. Entende? Porque, na verdade, se a gente analisar, não apenas o milagre da salvação, que é o maior, mas todos os milagres que Jesus operou, começa a observar a motivação de Jesus. Sempre foi movido por compaixão. Não existe fé sem compaixão. Não existe materialização das obras de Deus se não for por compaixão. Então, a compaixão é quando você liga céu e terra no amor. Então, toda vez que você faz algum sacrifício, que é o culto racional, quando você faz qualquer tipo de sacrifício, de intercessão por alguém, por compaixão a essa pessoa, você está, sim, fazendo a vontade de Deus. E é isso mesmo. É a compaixão que faz com que o milagre aconteça. Começa a observar que tem muitas vezes que a gente ora por orar. Começa a dar uma observada nisso a partir de agora. Muitas vezes a gente ora por orar. Agora, começa a observar quando você ora por compaixão. Uma situação que você está condoendo tanto, dói tanto, sabe? Parece que o próprio Espírito está sentindo em você aquilo que de fato está acontecendo. Começa a perceber, e você vai perceber que essa oração ela é muito fácil de ser respondida. Dá uma olhadinha nas orações que vocês fizeram no decorrer dos anos, se vocês lembrarem, ou um testemunho forte. Lembra-se de como você pôs o seu coração nisso. Então, a compaixão nos move a fazer coisas que o nosso corpo não queria fazer. O próprio jejum, aí tem a questão do próprio monte, se isolar. O monte pode ser seu lugar secreto, pode ser seu quarto, enfim. Então, tudo que eu faço a favor de outra pessoa, movido por compaixão, não está errado. Eu estou sendo Cristo na vida dessa pessoa. Agora, o que está errado, muito equivocado, é quando você não se vê como filho e fica fazendo essas coisas por você. Você não entendeu a cruz, não entendeu a paternidade, não entendeu a reconciliação, não entendeu o que Cristo fez por você e por isso você está fazendo aquilo que não era para ser feito. Isso sim é sacrifício de dor. Agora, quando você faz a favor de outros, não. Pode ser um sentimento de compaixão. Quem vai julgar isso se é compaixão ou se é um sacrifício de tolo ou se é
é até uma falta de compreensão da obra consumada da cruz. Quem vê isso tudo é o Senhor, não é a gente. Mas a compaixão por outros faz com que a gente faça coisas que normalmente a gente não faria. Pastor, eu tenho uma pergunta, Márcia. Foi mais. Jesus, ele jejuava no contexto, na perspectiva da velha ou da nova aliança? Né? O jejum dele não era uma intercessão? Era, mas é aquilo que eu falei. O modelo da velha se aplica aos não crentes. O jejum dele era intercessão, o jejum dele era estar com o Pai, o jejum dele não era questão de incredulidade no caso dele. O jejum dele era o nível de intimidade que ele tinha com o Pai. O jejum dele era melhorando o relacionamento de Jesus homem com Deus, com o Pai, né? Porque na verdade Jesus ele era homem, ele se manifestou como homem, ele andou como homem, ele teve fome, teve sede. Ele era homem. Ele era homem. Ele tinha a natureza de um homem, ainda que ele tinha intrínseco nele a natureza divina, né? Como a gente sempre fala, que ele era 100% homem, 100% Deus. Essa expressão não está errada. O que está errado é eu dizer que ele manifestou na Terra 100% homem, 100% Deus. Aí não. Ele manifestou na Terra 100% homem, mas ele era. Uma coisa é o que ele fazia, outra coisa é quem ele era. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas manifestou como homem. Então, por isso que ele jejuava. Eu colocaria... Pastor. Ei, espera aí que eu ainda estou falando. Olha a fila. Olha a fila. Essa é briga de irmã, tá, gente? Não se preocupe, não. Aqui, a questão... eu vejo toda mortificação da carne que você faz hoje, o jejum, os propósitos que você faz com Deus, orar de madrugada, toda e qualquer coisa que sacrifica a nossa parte carnal, não é que a gente está querendo completar a obra da cruz, nem desmerecer a obra da cruz, mas eu vejo, né, essa parte de você mortificar o corpo com sacrifício, a sua carne, né, faz com que o espírito ele se fortaleça, né? A guerra que tem, a carne luta contra o espírito luta contra a carne todo o tempo, e quando você enfraquece a sua carne, você dá uma chance do espírito fortalecer. Então, eu creio que é por aí, nessa questão do sacrifício, é para obter alguma coisa, né, que não temos, mas é para perder alguma coisa que precisamos perder. Muito bom. É para perder. É para perder. Mas aí está certo, essa motivação não está errada. É como eu disse, a gente continua fazendo tudo, porém por uma motivação certa. Né? Pastor. Oi. Está Marilda. certinho, Márcia, é isso aí. Por essa motivação está correto. É sempre lembrando. Pois mas aí, pegando esse gancho dela, eu quero perguntar, a minha dúvida é o seguinte, por que o ministério de Jesus teve que começar com 40 dias de jejum, sendo ele santo? Geral, Jesus ele andou na velha aliança. Então, tudo que ele fazia como um homem da velha aliança. A nova aliança começou no sangue dele. A gente não mas se a gente partir do raciocínio aí dos discípulos, que eram homens, mas eram pecadores, tudo bem, havia neles uma casta de incredulidade. Em Jesus não havia nada disso. E, embora ele fosse homem, ele não tinha incredulidade. Eu nunca entendi direito por que Jesus teve que fazer 40 dias de jejum para começar esse ministério dele na Terra. Nunca entendi. Entendi, mas ele deu o exemplo para nós. Tudo que ele fez como exemplo. Tá? E o exemplo dele, a gente tem que estar só ligado nisso, o exemplo dele se aplica, porém, quando eu trago para depois da cruz, eu preciso trabalhar a motivação. Eu volto a dizer lá no início, quando eu disse, eu continuo fazendo as mesmas coisas, mas eu preciso ter a consciência de quem eu sou, do que eu tenho. E saber que tudo que eu faço não é para ser nem ter. O que eu faço é porque sou e porque tenho.
E você pode ter certeza que Jesus fez o jejum não era para ser ou ter. Ele já era e tinha. Ele fez o jejum para relacionar, para deixar o exemplo para a gente do que a Márcia falou agora há pouco, de mortificar a carne, de alimentar o espírito, fortalecer o espírito. Não tem nada errado nisso. O que está errado é quando você tem a motivação, toda vez que você faz algo, seja o que for, está lembrando de jejum e oração aqui, mas tem muitas outras coisas aí que podem citar aqui, né? Essas barganhas com Deus, por exemplo. Toda vez que você faz alguma coisa que você está concorrendo com a cruz, ou de certa forma querendo ajudar a cruz, está fora, esquece. Você está perdendo tempo. Agora, quando você faz algo que é para melhorar você, para entender a cruz, aí mudou a conversa. E aí pode incluir jejum, plantar bananeira, o que você quiser fazer. Aí inclui madrugada, se quiser orar, aí é contigo. Tá? Mas nunca faça algo para ajudar a obra da cruz. Tudo que você fizer, faça para que ajude você a crer na obra que foi feita, perfeita, suficiente. Eu achei muito interessante essa pergunta da Marilda, né? O porquê Jesus teve que jejuar 40 dias, porque, inclusive, foi o Espírito do Senhor quem conduziu ele para o deserto, e o objetivo era que ele fosse testado e ele passasse no teste, porque o primeiro Adão falhou e ele ia mostrar como era possível ser aprovado no teste. Daí ele ficou 40 dias em jejum, sendo privado, né, de todas as coisas, e o diabo ficou os 40 dias ali testando, atentando ele, né, para ele. Ali só constam 3 tentações no final, mas diz que ele foi tentado em todas as coisas, porque é o que a palavra diz, que Jesus ele foi tentado em todas as coisas como nós fomos, como nós somos, porque ele tinha que passar toda a experiência, né, que nós passamos, né, até mesmo lá no final, até o final ele foi, né, até a morte. Então, assim, ele precisava, ele não ia cair na tentação, mas ele precisava ser tentado para provar, deixar isso provado, né, diante dos céus, da terra, diante de tudo, que ele foi provado, né, e ele prevaleceu. Então, eu acho que é porque ele fez todo o caminho que a gente ia fazer, né? 40 dias. Aí tem muita coisa, né, pastor? Igual o povo de Israel foi 40 dias passando também pelo deserto, então aí tem todo um outro envolvimento nisso. Né? Mas aí uma pequena deixa assim, por que ele teve que passar esses 40 dias? A gente precisa entender o seguinte: Jesus veio como homem para vencer Satanás. Jesus veio como homem para tirar os nossos pecados. Jesus veio como homem para curar o homem na sua época, para ter compaixão do homem e operar os seus milagres. E ele veio no tempo da velha aliança. É aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus fez tudo isso. É para eu fazer? Será que o que Jesus fez eu tenho que fazer porque ele é o meu maior exemplo? A gente fez muito isso, né? Jesus é o meu maior exemplo. Eu tenho que seguir Jesus. Agora vamos ver o que Paulo falou. Paulo falou assim: sede os meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. De Cristo. Por que ele não falou Jesus? É a mesma coisa? O que vocês acham? Não na função, no significado do que é Cristo, né? Não é a mesma coisa. Jesus é um tipo, tem um sentido e Cristo outro, né? Vamos lá, porque na verdade está perto disso aí. Olha só. Se você observar, toda vez que Paulo fala de Jesus, ele não fala de Jesus. Ele fala de Cristo. Por que ele fala de Cristo? Porque Jesus, eu acho que eu já falei isso em outra aula, alguma coisa sobre isso. Jesus, ele só se tornou Cristo na obra consumada. Uhum. Então, nós temos que ser seguidores de Cristo. E nem sempre seguidor de Jesus.
Porque Jesus ele teve que viver a velha aliança. Então, é isso que acontece com muita gente, muitos pastores ensinando. Não, em meus passos, o que faria Jesus? Então, eles querem viver como Jesus, só que Jesus teve que cumprir a lei e os profetas. Ele teve que cumprir a velha. A nova começa quando ele se tornou Cristo. Então, Cristo é o meu exemplo. Quando ele sobe a cruz, aí começa o meu exemplo. O exemplo sacrificial, o exemplo da entrega, o exemplo da doação. Então, Paulo, quando ele fala de Jesus, ele sabe muito bem distinguir o que era um Jesus da velha aliança, o que era um Cristo que deu início à nova aliança. Porque Jesus, ele é o nosso Salvador, porque ele se tornou o nosso Cristo. Então, tudo que Jesus fez como homem, preste atenção nisso aqui, tudo que Jesus fez como homem, primeiro, ele cumpriu a lei e os profetas, e não é esse o meu tempo hoje. Isso significa que todo ensinamento dele eu não vou viver? Claro que não é bem isso. Por isso que na lente da nova aliança eu aplico e não aplico. Por exemplo, ele falou, olha, eu porém vos digo, se você pegar com o seu olho, fure ele. Jesus falou isso. E aí? Você aplica isso hoje? Então a gente precisa saber separar os ensinamentos de Jesus que se aplicam na nova aliança. E o próprio Espírito Santo, quando vocês vão entender da nova aliança, vocês vão conseguir separar. Então, os meus ensinamentos hoje para a minha vida são tudo aquilo que o meu Cristo fez. Então, se Jesus, vamos lá, se Jesus ele viveu a velha, ele cumpriu a velha, ele cumpriu a lei, cumpriu os profetas, ensinou muitas coisas no tempo da velha, e ele salvou muita gente no tempo da velha. Jesus salvou. Mas quem te salvou e me salvou não foi Jesus. Porque nós não somos da época de Jesus. Quem nos salvou foi Jesus Cristo. Quando ele se tornou Cristo, a salvação alcançou a gente. Então, nós precisamos olhar muito mais para o Jesus Cristo do que para o Jesus da velha. Volto a dizer, isso não significa que não tenha muitas coisas no tempo de Jesus que não se aplica. Se aplica sim, e a maioria. A maioria. Mas quem nos salvou foi Jesus ou Cristo. Por isso que você observa as cartas de Paulo, ele só fala de Cristo. Ele não usa a palavra Jesus. Por quê? Porque depois da obra consumada, o que vale para nós é o nosso Cristo. É o Jesus crucificado e ressurreto. É o Jesus que se entregou, se doou. E é o que ele espera de nós. Nesse caso que eu tenho que imitá-lo. Eu tenho que ser tão Cristo como ele foi Cristo. Por isso que, em vida ainda, ele disse uma palavra para os discípulos que se estende a nós como discípulos. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não está falando isso para alguém ser salvo. Quando a gente for estudar sobre salvação e reino, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Ele não está falando isso para alguém ser salvo. Ele está falando com os 12, que já eram salvos, eram seguidores dele. Ele está dizendo assim, se você realmente quer ser cristão, me seguir não é no sentido de ir atrás, é no sentido de ser como. Ele está dizendo assim, se você quer ser como eu, você vai fazer o que eu vou fazer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, nosso maior exemplo é, sim, um grande exemplo, a liderança de Jesus, tudo que Jesus fez na terra, até mesmo o esvaziar dele, claro que é. Mas o nosso maior exemplo que ele quer de nós é que nós sejamos tão Cristo quanto ele foi Cristo. Então, o que mais se aplica na minha vida é a cruz. É o que ele fez naquela cruz, é o subir dele naquela cruz, que é o que ele espera de cada um de nós como filhos de Deus. Que a gente também tenha a nossa cruz, subamos na nossa cruz, para que outros possam serem salvos. Amém. Deu para separar? Então, a gente tem que tomar muitos cuidados, até mesmo daquilo que Jesus fez como homem. É porque tem, sim, muitas coisas que ele fez que depois ele pagou. Mas ele tinha que fazer, porque não estava pago ainda, e ele viveu como homem. Então, ele tinha que cumprir, por exemplo, a própria lei. Ele tinha que cumprir a lei, porque ninguém tinha pago pela lei ainda, e nem por ele. Nem ninguém tinha feito o que ele fez, e ele estava ainda em vida. Então, ele tinha que cumprir a lei, ele tinha que cumprir os profetas, ele tinha que perdi a palavra aqui.
ele tinha que estar só pelos judeus, mesmo sabendo que gentio ia ser salvo. Esse foi o grande problema de Pedro, porque ele, não só Pedro, mas os demais discípulos também, eles viam ali Jesus fazendo só a favor dos judeus, eles aprenderam de Jesus, mas eles não aprenderam do Cristo de maneira total. Tanto é que Cristo, Jesus, quando se torna o Cristo, ele ressuscita, encontra com os 12 e dá uma palavra, só que eles não pegaram. A gente falou, quando a gente falou do chamado de Paulo, ele falou assim, depois que ele ressuscitou, em Marcos 16, 15, ele fala, portanto, agora, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas eles estavam tão acostumados em ver um Jesus só pelos judeus, que eles ainda continuaram crendo que era para salvar só judeu. Tanto é que eles ficaram lá em Jerusalém e não queriam sair de lá. Se não fosse a perseguição que Deus preparou, eles estariam lá. Então, olha só o cuidado que a gente tem que tomar em relação aos ensinamentos de Jesus homem. Entende? Porque ali a gente vê claramente um Jesus voltado para os judeus. E aí? Olha quantos gentios estão sendo salvos. Então, na nova aliança, mudou tudo. A obra consumada muda, porque os judeus não creram, e por aí vai. Jesus pagou, a lei se cumpre ali, se encerra ali, inicia-se o tempo da graça. Lá em Romanos 10:4 fala, Cristo é o fim da lei para todo aquele que crê. A gente vai falar sobre isso ainda. Irmãos, olha só, eu achei que eu ia falar sobre ceia. Meu Deus, hein? Agora a aula de hoje ficou diferente da aula de ontem, mas Deus está no controle de tudo. Eu não vou falar de ceia, não, porque ceia toma um tempo e aí já tem 1h05 que a gente está falando aqui, tá? Eu vou dar uns avisos para vocês sobre a questão dar uma informação para vocês, não são avisos, não. Mas é que eu fiquei de passar para vocês um pouco mais, trazer mais um pouco de informação sobre a questão da escola. E eu já preparei, já está tudo organizado. A gente vai trabalhar com 2 módulos de 10 aulas, e aí encerra, tá? Eu ajustei direitinho lá, a gente até atrasou um pouquinho hoje aqui, eu espero compensar isso em outra aula sobre a ceia. Talvez a gente comece falando de ceia semana que vem, a gente talvez estende até um pouquinho mais para a gente conseguir trazer mais uma aula da semana que vem e ficar bem ajustadinho. Mas nós vamos trabalhar com 2 módulos, então, tá? E aí dá para encerrar a nossa escola, 2 módulos de 10 aulas. Então, nós estamos na 7ª aula hoje, e significa que nós teremos mais 13 aulas ainda, tá? Para a gente encerrar. Tem muita coisa ainda para a gente tratar. Eu mexi no que eu pude para enxugar ao máximo aqui, mas tem muito assunto que eu quero tratar com vocês. Vamos falar muito da Carta aos Gálatas, tem muito conteúdo bacana ali para a gente estudar. Os 2 arrebatamentos, que a gente sempre falou sobre nós vamos ver muito claro mais de um arrebatamento na Bíblia. Nós vamos falar sobre salvação e reino, a gente precisa saber bastante sobre salvação e reino, e a gente vai terminar com uma escatologia da nova aliança, no entendimento da nova aliança, e aí a gente encerra, tá? Então vão dar essas 20 aulas aí, tá bom? Então, essa é a 7ª. Espero que vocês estejam firmes aí, animados, resilientes, perseverantes, cheios de fé, e a gente vai até o fim. Agora, eu queria ver com vocês, porque semana que vem, aqui em Portugal, é diferente daí do Brasil, né, pastor Carlos Reuel, a turma de Portugal. Aqui em Portugal, virou dezembro, o pessoal já começa a comemorar Natal, uma coisa impressionante. Nossa igreja aqui só fala de Natal, ué. Aí, no Brasil, eles deixam para a última semana, né? Fala de Natal aí na semana de Natal mesmo, né? Assim, o espírito natalino aqui pega um pouquinho antes, né? Então, o pessoal já estão entrando de férias aqui, já estão parando tudo, e, nosso Deus. Mas, então, eu queria ver com vocês como que a gente faz esse final de ano aí. A próxima quinta vai dar que dia, gente? Se tem alguém com o calendário aí, acho que hoje é 16, mas hoje é aniversário da minha mãe, tem como esquecer o dia, né? Dia 16. Amém. Quinta-feira vai ser dia 23, pastor. 23, vai estar bem em cima do Natal, acho que a gente podia pular, né? A gente não tem aula no dia 23, a outra vai dar dia 30, e aí a gente soltava essas duas quintas aí para dar um descanso para vocês aí, se vocês não se importarem, né?
E a gente recomeça na primeira quinta de janeiro. O que vocês acham? Quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Amém, pastor. Amém. Acho ideal. E a gente volta em janeiro com todo o gás, né? Com todo o gás, não é desistir não, tá, gente? Tem muitos negócios, né? Depois das férias, o povo some. Mas, ó, em nome de Jesus, pegar firme aí, tá? Então tá aí, tem um tempo bacana aí para vocês também estarem mergulhando no tema aí. Sugiro que vocês leiam a carta aos Gálatas, que vai ajudar muito vocês depois a entender quando a gente for estudar essa carta. Alguém quer falar? Abre o microfone para espreguiçar, né? Então vai dar. Nossa, pastor. Nós abrimos aqui para poder falar. Mas amém. Tá vendo? Por isso que tem que ter férias mesmo. Então tá, a gente descansa aí nessas próximas 2 quintas-feiras aí. E Então, a gente retorna, então, dia 6, né, pastor? Dia 6, é a primeira quinta, né? 6 de janeiro. A gente vai se falando lá no grupo também, a gente conversa lá no grupo. Daniela, quer falar, Daniela? A Dani, Canjear. Não, por mim, paz. Por mim tá tranquilo. Amém. Pode ser dia 6, tá tranquilo. Amém. Eu vou dar, sim, alguns conselhos para vocês, e um deles é este: ler o livro de Gálatas. Mano, não tem nem como eu falar que vocês têm aí 21 dias para ler o livro de Gálatas, né? É um livro que você lê num dia, né? Então, assim, leia a carta aos Gálatas, sugiro também que leia a carta aos Romanos. Essas 2 cartas vai ajudar muito vocês na compreensão da obra consumada, da justificação, enfim. E também tem o meu canal, não sei se vocês estão inscritos lá no meu canal, PR José Carlos Vieira. Tem muito conteúdo de Nova Aliança lá, turma aí que gosta de estudar e às vezes está achando que é muito tempo a gente encontrar novamente. Pega o meu canal lá, tem muitos vídeos bacanas lá. Se que não me segue também no YouTube, no Instagram, siga lá que todo dia a gente solta algum conteúdozinho pequeno lá, mas a gente solta alguma coisa. Eu também estou fazendo uma live agora toda quarta e sexta, amanhã é dia, às 10 da manhã aqui em Portugal e 7 da manhã no Brasil. Tá bom, gente? Mas é isso, estamos juntos e bom descanso para vocês, então. Alguém mais quer falar? Eu, pastor, estou assim, admirada. Não fazer, tipo fazendo uma comparação da aula de ontem para a aula de hoje. Nossa, foi show, muito show. Amém. O assunto mesmo, mas a direção né? sim, com certeza. É porque eu treino na quarta para ensinar na quinta, para falar na quinta. Tá certo. É brincadeira, mas é assim mesmo. Tem dia que tem, às vezes, algum dia da semana que acontece o contrário, alguma semana, né? Mas foi bem bacana mesmo hoje. Jesus, o Espírito Santo conduziu de outra forma. Não que ontem também não foi, mas foi de outra forma hoje, né? A gente mergulhou um pouco mais sobre a questão do jejum, né? Ontem a gente acabou falando os 2 assuntos também da ceia, e aqui a gente ficou um pouquinho mais mergulhado no jejum, foi bacana. Para a glória de Jesus, né? Mas é isso aí, quando a gente voltar, a gente fala sobre ceia, né? Gente, amém, meu povo abençoado. Oi. Boa noite, pastor. Eu quero aproveitar para desejar, então, aí um feriadão grandão para todo mundo, abençoado, um bom Natal, paz aí, Esther, para os meninos, pastor Carlos, você também, que sejam dias de paz, né, e alegria na presença do Senhor. Estamos precisando cada dia mais disso, né? Amém. Amém. Boas férias para todo mundo. Paz, Marilda. Paz. Pastor, quero agradecer aí a sua dedicação aí, está nos ensinando, nesses 2 meses aí de aula. Tem sido muita bênção para nós. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Sempre para todos. A bondade dele. Olha lá, Marilda, lá. Vamos dar as caras aí. Beijo para todo mundo.
Eu amei a aula de hoje. Ainda vou ficar pensando muita coisa que ficou assim meio no ar para mim ainda. Mas vamos ter essas férias todas aí para meditar nisso tudo. Amém. Né? Qualquer coisa, estou à disposição pelo WhatsApp também, tá bom? Ah, já tem algumas dúvidas antigas lá para a gente conversar. Estou à disposição lá. Meu marido vai Deus é bom. Bom Natal, bom fim de ano. Amém para todo mundo aí. Amém. Tamo junto, tá? Boa Fique em noite paz. para todo Um mundo. Obrigado. Um Paz. abraço a todos. Graça e Na hora paz. dessa, a gente se encontra. Ei, Glória! Graça e paz para Aleluia! todos. É um Juiz de grande prazer estar Fora! participando Gabriel! com vocês. Né? Estamos aprendendo muito, está sendo assim maravilhoso. Amém. É um grande Glória a prazer Deus. mesmo, né? Glória Estar a tendo Deus. essa aula com o senhor, viu, pastor José Carlos? Amém. É uma amém, bênção. Amém. Tá? Que Deus continue abençoando, enriquecendo cada vez mais a vida de cada um. Amém. Deus é bom. Ele é sempre Ansiosa, bom. esperando até chegar dia 6. Amém. Dia 6 estamos de volta. Glória a Um Deus. abraço Bom a Natal para todos. vocês. Sempre a Amém. Ele a Amém, honra, a glória, o pastor. louvor, a adoração. Ai. Tudo Ele. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Bom Natal para todos aí, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Feliz Natal. Tchau. Feliz ano novo. Amém. Feliz ano novo também. Glória a Deus.